Bom, só para dar um contexto geral, no Brasil nós temos cerca de 70 mil casos novos e 10 mil retratamentos, totalizando 80 mil casos por ano, 4.600 mortes por tuberculose e cerca de 3 mil de co-infectados, TB-HIV. Estamos na 17ª posição entre os 22 países de alta carga, porém, em 22º em termos das taxas de incidência, prevalência e mortalidade. No Brasil, a tuberculose ainda é a quarta causa de morte por doenças infecciosas e a primeira causa de morte nos pacientes com HIV. Em relação à apresentação que a OPA solicitou, temos muitos dados epidemiológicos, a série histórica da incidência de todas as formas, que vem caindo nos últimos 16 anos, como eu falei para vocês, e hoje, em 2010, estava em 36,4, com baciloscopia positiva 20,7, e a mortalidade vem caindo também, e hoje está em 2,4 por 100 mil. Apesar das taxas de incidência serem mais altas dos 45 aos 54 anos em homens, a faixa etária mais afetada é de 15 a 24 e 25 a 34, principalmente entre homens. As mulheres têm uma taxa mais ou menos estável, por volta de 16, 17 casos por 100 mil. Os homens chegam a ter até 3 vezes a taxa das mulheres. Apesar do maior número de casos se concentrar em São Paulo, Rio, na região sudeste, as maiores taxas de incidência são no estado do Rio de Janeiro, no estado de Pernambuco, Pará e Amazonas, na região amazônica. Aqui é uma primeira informação que corrobora o que a doutora Mirta já mostrou, da baixa detecção laboratorial dos casos. Apesar de termos o número de casos detectados bastante alto, 53 mil casos por baciloscopia, tuberculose por baciloscopia, apenas 38 mil têm baciloscopia positiva. Nós fazemos muito diagnóstico com outros meios, raio-x, tomografia, diagnóstico clínico, enfim, usamos tecnologias até mais avançadas e menos a baciloscopia. A baciloscopia não chega a 50% dos casos diagnosticados de tuberculose pulmonar. Aqui mostrando que o total de casos, do total de casos de tuberculose, 82% são novos, 12% são casos previamente tratados e outros volta após abandono, recidiva, etc. Mas dos 82% dos casos novos, 86% são tuberculose pulmonar e apenas 32,2% com baciloscopia positiva. Esse é realmente um dos nossos calcanhares de Aquiles. Aqui não é importante o número de municípios que notifica tuberculose. Eu queria chamar a atenção para essa linha de baixo, em que mostra uma detecção crescente até que 2010, conforme mostrado também no relatório da OMS, nós atingimos 88%, e no borrador, no rascunho do próximo report, nós já superamos 90% para o ano de 2011, acho que 92%. É uma boa detecção. Aqui é outro desafio que nós temos que enfrentar no Brasil, que é ainda a alta concentração de casos diagnosticados em níveis de atenção secundária, terciária, hospitalar e quaternária, e apenas 56% dos casos são identificados, diagnosticados na atenção primária. Isso vem melhorando, já foi muito pior, mas ainda a pirâmide ainda está um pouco invertida. Esperávamos ter muito mais casos na atenção primária e menos nos hospitais. Mas cidades grandes, como o Rio de Janeiro, por exemplo, aqui em São Paulo também, cerca de 30% dos casos são diagnosticados pelos hospitais. E no caso do Rio, do Rio de Janeiro, muitos casos diagnosticados nas emergências, ou seja,
na última porta que eles deveriam entrar, é por onde estão entrando 30% ou mais dos casos de tuberculose. Em relação aos resultados do tratamento, nós temos da avaliação do resultado, nós temos cerca de 5% no último ano sem informação. Soma-se a isso, que difere um pouco da informação da doutora Mirta, os casos que são transferidos de unidade, que é uma saída possível do nosso sistema de informação. Então, aqueles que são transferidos de uma unidade para outra, ficam sem informação e, de fato, somam quase 10% sem desfecho conhecido. Aqui a taxa de cura, como eu disse, uma taxa muito baixa ainda, porém, com essas informações, com 10% de abandono, que é também um dos maiores desafios operacionais, cerca de 6% sem informação, esses transferidos, que somados aos sem informação somam 10%, mortes e mortes por outras causas, e TBMR, que é realmente um número bem pequeno. Bom, o resultado do tratamento dos casos previamente tratados, ou retratamento em português, tem sido bastante baixo dos casos notificados, cerca de 50%, temos cura em 50% dos casos que são resgatados pós-abandono e 49% dos casos de recidivas, ambos muito baixos também. É importante destacar que muitos desses pacientes que abandonam o tratamento ou que têm recidiva são também HIV positivo, então complica e dificulta um desfecho favorável de cura. Bom, em relação às atividades colaborativas TB-HIV, essa informação ela já não é tão atual. Nós estávamos discutindo ali com o pessoal da vigilância, no ano de 2011, depois que nós mandamos as informações para a OMS, tivemos um aumento para 60% dos casos com resultado para o teste HIV. Embora sejam solicitados cerca de 70% dos casos, nós temos registro do ano de 2011 de 60%. Está melhorando, mas ainda muito longe do ideal. Em relação à tuberculose multidroga resistente, nós temos aumentado muito o número de casos, mas não que isso seja uma preocupação, porque a nossa estimativa de casos MDR é de 1.800 casos por ano. Nós estamos melhorando a detecção, porque está havendo um esforço muito grande de aumentar a realização do cultivo, da cultura, e também do teste de sensibilidade. Então, nós esperamos continuar aumentando até chegarmos próximos a 1.500, 1.600 casos por ano. Em relação à diferença entre os casos novos e os previamente tratados, entre os casos novos, nós temos muito poucos casos que são testados para a segunda linha, mas todos são testados para a primeira linha, e desses são os casos que nós encontramos resistência para as drogas de segunda linha com esses números de XDR. Então, entre os tratamentos novos, nos últimos 3 anos, tivemos 2 casos de XDR, mas entre os retratamentos, nos últimos 3 anos, tivemos 22 casos de XDR. Aqui os números absolutos de casos de tuberculose resistente registrados, com teste de drogas, teste de sensibilidade às drogas, todos eles, tá? E todos os que iniciaram o tratamento realizaram o teste de sensibilidade de drogas de primeira linha. Os resultados do tratamento da coorte dos pacientes multidroga resistentes é bastante baixo, né? A taxa de cura dos pacientes novos, 43%, daqueles que têm um tratamento prévio, 62%, quem já teve tratamento prévio com drogas de segunda linha, 41%, e, na média, a taxa de cura de 58% dos casos de MDR. Em relação ao XDR, a taxa de cura, na média, é de 4,3%, praticamente
todos os casos morrem, ou a imensa parte, ou morrem, no caso aqui desses 8, 2 morreram, 4 fracassaram e continuam buscando novos tratamentos, ou abandonam o tratamento. A taxa de cura realmente tem sido muitíssimo baixa nos casos de XDR no Brasil. Em relação ao compromisso político e financeiro do governo brasileiro em relação à tuberculose, a partir de 2003, houve uma mudança na política nacional com a priorização da tuberculose, coisa que a Organização Mundial de Saúde já havia colocado como prioridade em 93. O Brasil demorou 10 anos, até porque a epidemia do HIV demorou um pouco mais a chegar aqui, e a partir da instalação da co-infecção no Brasil, o Ministério da Saúde passa a declarar a tuberculose como uma doença prioritária. Atualmente é uma das 5 doenças prioritárias do Ministério da Saúde, presente em todos os planos políticos de controle do Ministério da Saúde, no Mais Saúde, que é o mais importante plano de ação do Ministério da Saúde, na programação anual da Vigilância em Saúde, é uma doença prioritária, no Pacto pela Vida e atualmente na Agenda Estratégica, ou seja, em todos os planos políticos para controle da saúde no país, a tuberculose está presente. É uma das atividades do Plano Brasil Sem Miséria, que é o mais importante plano social do novo governo brasileiro. E a tuberculose entrou junto com as doenças determinadas socialmente. Quando se fala em prioridade, é importante ver o que tem por trás disso em termos econômicos, em termos de pressuposto, né? E o orçamento brasileiro, desde que foi declarada a prioridade em 2003, vem aumentando até multiplicar por 14 o orçamento de 2002. Agora tem estabilizado, está um pouco difícil aumentar, mas a gente não tem muitos motivos para reclamar, porque tem dado para trabalhar com tranquilidade. Como a doutora Mirta mostrou, que a região das Américas financia 85% das suas ações de controle da tuberculose, o Brasil, até o ano passado, financiava 90%, porque ainda tinha um projeto do Fundo Global em vigência, que terminou no início desse ano. Ainda tem 1% aqui em 2012, que são esses recursos do Fundo Global que foram até abril passado. Mas já nesse ano, 97% dos recursos do controle da tuberculose são recursos domésticos. Os 3% que faltam aqui para o total são do Fundo Global, 1% da USAID, da Fundação Gates, enfim, dos parceiros e organismos de cooperação internacional, mas que têm um papel muito mais de catalisador, de efeito demonstrativo, do que propriamente de financiamento das ações de controle. Em relação às populações vulneráveis, nós temos as clássicas populações que estão em contato com os pacientes de tuberculose, os profissionais de saúde, a população indígena, que tem no Brasil um risco relativo de desenvolver a doença 4 vezes maior do que a população geral, a população privada de liberdade, que tem um risco 27 vezes maior, as pessoas vivendo com HIV/AIDS, com 30 vezes o risco da população geral, e a população de rua, com risco de 67 vezes, que é a nossa população de mais difícil manejo em relação à tuberculose. Aqui mostrando a taxa de incidência nas diferentes raças. Entre brancos, temos uma incidência de 27 por 100 mil, uma incidência muito maior entre pretos e pardos, a população de origem asiática mais ou menos parecida com brancos, e a população indígena 4 vezes praticamente maior do que a população branca. Bom, em relação a essas populações, o programa tem trabalhado prioritariamente a questão do acesso, porque é justamente a dificuldade de conseguir acessar os serviços de saúde para a população indígena, para a população de rua, a população prisional, enfim, são as que têm dificuldade de acesso ao serviço de saúde. Então, o acesso ao diagnóstico, à prevenção e ao tratamento da tuberculose
para toda a população é garantido pelo Sistema Único de Saúde, sem custo de nenhuma espécie, nem diagnóstico, nem tratamento, mas nós temos trabalhado no sentido de ampliar a oferta para as populações mais vulneráveis. Nos nossos guidelines, no Manual de Recomendação, que foi editado, publicado ano passado, já temos capítulos específicos para cada uma dessas populações e hoje o programa tem um consultor específico para cada uma das 4 grandes populações mais vulneráveis: indígenas, população de rua, prisional e pessoas vivendo com HIV/AIDS. Em relação a essas populações, temos trabalhado muito a articulação intersetorial, trabalhando com a área da saúde, com diferentes programas que trabalham com as populações mais afetadas pela tuberculose, como o Programa de Saúde Indígena, Programa de Saúde Penitenciária, os consultórios de rua, que são unidades móveis que trabalham com a população de rua, o Programa de AIDS, que tem sido um parceiro extremamente ativo e permanente nas nossas ações. Desenvolvemos, como eu já disse, capítulos específicos no Manual de Normas do programa. Estamos trabalhando, e algumas ficam prontas agora, em agosto e setembro, guias nacionais para co-infecção TB/HIV, controle de infecção em serviço de saúde, visando a prevenção da tuberculose em profissionais de saúde. Temos um grupo trabalhando a questão da infecção latente de tuberculose, quimioprofilaxia, e também articulação com outros setores. Como eu falei na abertura, não adianta a gente trabalhar só na área da saúde. É importante trabalhar com o Ministério da Justiça, com a questão dos presídios, a Secretaria Nacional de Assistência Social, que tem uma série de equipamentos sociais, como o Centro de Referência de Assistência Social, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o Centro POP, que é um centro que atende a população de rua, da mesma forma que a saúde tem o Sistema Único de Saúde, a assistência social tem o Sistema Único de Assistência Social, que pela primeira vez começa a conversar agora. O estabelecimento do SUS, do Sistema Único de Saúde, ele vem de 1988, da época da Constituição, da nossa última Constituição. O SUAS, da assistência social, ele também é um sistema estabelecido já há alguns anos, mas só foi regulamentado ano passado. E só a partir daí que a gente vem trabalhando a articulação entre a assistência social e a saúde. Isso quer dizer trabalhar com os albergues que atendem a população de rua, asilos, abrigos, restaurantes populares para facilitar o acesso à população de rua e à população extremamente pobre a que possa se alimentar nos restaurantes populares, assim como outras instituições que também não estão na saúde, como a Fundação Nacional do Índio, a Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria de Igualdade Racial, o Ministério do Desenvolvimento Social, que é responsável pelo Plano Brasil Sem Miséria, que tem sido nossos parceiros preferenciais, além, como foi mostrado aqui hoje, o Congresso Nacional. Bom, aqui, de fato, não acho que seja importante falar das ações que realizamos com os contatos das pessoas com tuberculose, mas acho que é importante só dizer que o Manual de Normas recomenda que todos os contatos, talvez seja uma diferença em relação a outros países, todos os contatos de casos bacilíferos devem ser avaliados independentemente da idade. Então, nós fazemos a prova tuberculínica e o tratamento da infecção latente para todos os contatos, tanto intradomiciliares como do trabalho. E a avaliação é clínica, com prova tuberculínica e raio-x. E também depende da sorologia para o HIV. A recomendação é que se faça para todos os contatos. Para os profissionais de saúde, são normas universais de biossegurança. É verdade que precisamos avançar, porque não se encontra em todas as unidades as melhores condições de biossegurança, com a implementação das atividades colaborativas e o fato de agora nós termos os pacientes de tuberculose sendo atendidos nas unidades que atendem HIV, está havendo uma demanda e uma cobrança muito grande para aumentar a segurança do ponto de vista da infecção intra-unidade de saúde.
e isso tem nos trazido um problema necessário, porque antes nós não víamos isso, agora estamos nos deparando com o problema de atender pessoas com tuberculose e soropositivos no mesmo ambiente. Então, várias medidas são propostas, desde medidas administrativas, como horários diferentes para o atendimento de cada paciente, medidas de controle ambiental, filtros, etc., e medidas de proteção individual, como máscara e outras medidas que são conhecidas de todos vocês. Bom, em relação à população privada de liberdade, nós avançamos bastante, já temos trabalhado há alguns anos com o Ministério da Justiça e com as secretarias de Estados e Administração Penitenciária, com a série de recomendações, com o manual de recomendações com capítulo específico, com a realização de uma campanha publicitária do dia 24 de março do ano passado, específica para profissionais de saúde do sistema penitenciário, mas também com os familiares dos presos e os próprios presos, para saberem do risco de desenvolverem tuberculose, detecção de sintomáticos respiratórios nos presídios, a realização de oficinas de sensibilização para toda uma guia de soluções arquitetônicas. É muito curioso isso, porque todos os presídios, ou quase todos os presídios no Brasil, são feitos com financiamento público. Então, para você conseguir o empréstimo nos bancos públicos, você precisa obedecer certas regras arquitetônicas que são colocadas por esse manual. Então, por exemplo, toda cela tem que ter pelo menos janelas com 1/6 do tamanho do piso, tem que ter regras de ventilação e de insolação. Isso foi feito ano passado e, a partir do ano passado, qualquer construção e reforma de presídio tem que obedecer essas novas normas. Foi um trabalho conjunto do Ministério da Saúde com o Ministério da Justiça, com o apoio do Fundo Global. E temos trabalhado muito no setor social, com articulação com os conselhos das penitenciárias, conselhos comunitários, conselhos de saúde, que nós temos nos 3 níveis de gestão, município, Estado e o nacional, trabalhando a questão dos direitos humanos, e com organizações não governamentais, como as pastorais, que eu não sei se todos os países têm pastorais, né? Pastoral Carcerária, Associação de Familiares de Presos e outras organizações que trabalham dentro dos presídios, particularmente, especialmente a Igreja. Em relação ao TB-HIV, temos tido uma efetiva e progressiva colaboração com o programa de AIDS, o fortalecimento da rede dos estados para o atendimento integral das pessoas co-infectadas no serviço de atendimento especializado da AIDS. Nós aproveitamos o projeto Fundo Global, que já atuava em 10 dos 27 estados brasileiros, e agora estamos expandindo, nesse momento, para 12 estados, onde tem mais tuberculose e HIV, e a ideia é chegar aos 27, para que nos serviços de AIDS se atenda, diagnostique e trate os pacientes com tuberculose, inclusive com descentralização dos medicamentos de tuberculose para os serviços de AIDS. Como eu já falei, a ampliação das atividades colaborativas, com a ampliação do teste HIV, que hoje está perto de 70%, acesso precoce à baciloscopia, cultura, teste de sensibilidade, quimioprofilaxia, a implantação do Ginexpert, que hoje nós temos em 2 estados, mas a partir do ano que vem vai entrar em toda a rede, a validação de um novo teste diagnóstico rápido, o Determine-LAN, para pacientes, o teste de urina, acho que vocês devem ter ouvido falar, o teste de urina para pessoas imunodeprimidas, com HIV. E uma boa notícia para todos os países aqui, nós temos a rifabutina nos serviços de HIV e estimamos um uso muito maior do que estamos usando. Então, provavelmente, e essa é uma boa reunião para a gente conversar sobre isso, teremos sobra de rifabutina esse ano e para o próximo ano. Então, outros países que utilizem rifabutina no esquema dos pacientes co-infectados podem me procurar depois, que a gente tem disponibilidade de doação da rifabutina. Criamos um grupo de trabalho de TB-HIV, executamos um projeto com apoio da USAID para a implantação de atividades colaborativas no sul do país, que é a região onde tem a maior co-infecção, a prevalência da co-infecção, que terminou agora com resultados extremamente favoráveis. Fizemos uma campanha publicitária para esse projeto,
que foi para a região sul, mas agora será expandido para todo o país. Temos feito inúmeras, incontáveis reuniões, oficinas, capacitações sobre o tema de co-infecção. Há uma recomendação formal do Ministério que o teste HIV seja o teste rápido nos pacientes com tuberculose, como estratégia para o diagnóstico precoce e a redução da mortalidade, porque o problema é que o teste ELISA, Western blot, leva 1 mês, 2 meses, e com isso a gente perde, né, muitas vidas, porque as pessoas morrem antes que tenham o início do tratamento. E o teste cutâneo e quimioprofilaxia para as pessoas vivendo com HIV/AIDS. E, por último, mas não menos importante, a questão do fortalecimento das organizações não governamentais e ampla participação da sociedade civil em todos os fóruns de discussão e controle social da tuberculose e da AIDS. Só dizer que a rede é gigantesca, a gente tem um laboratório de referência por cada estado e 4.038 laboratórios municipais e locais, mas não temos centros colaboradores e laboratórios de referência regional. Temos um em cada estado como referência. Esse slide nos envergonha muito, porque as recomendações nacionais é que 100% dos pacientes em retratamento façam cultura e teste de sensibilidade, e a gente faz, essa queda é por atraso de informação, mas a gente faz cerca de 40%. Temos aumentado muito, criamos uma palavra de ordem, um lema de cultura para todos até o ano 2015, mas temos um longo caminho ainda para chegar aos 100%. E, para concluir, os principais desafios. O diagnóstico laboratorial, sem dúvida alguma, tanto no que diz respeito à baciloscopia, porque diagnosticamos casos sem o diagnóstico baciloscópio positivo, cultura e o teste rápido. A taxa de cura, do ponto de vista operacional, é o maior desafio junto da taxa de abandono. Outra prioridade, bem sucedida até o momento, é a ampliação das atividades colaborativas. Precisamos e vamos mudar o sistema de informação para várias informações que a Mirta apresentou aqui hoje, na próxima vez já estarem diferentes, porque a realidade é diferente do que a gente mostra. Então, o SINAM, que é o nosso Sistema Nacional de Notificação, ele será mudado em outubro, com uma melhora muito sensível, e a vigilância da tuberculose resistente passa a ser feita pelo programa em curto espaço de tempo, pelo nível central e não mais pelo centro de referência, que faz um bom trabalho, mas é uma articulação difícil. Quando a gente precisa de informação, tenho que pedir para a Fátima e não dispõe das informações no nível central. Então, a gente está reformulando o sistema tanto de tuberculose sensível quanto de resistência. E, como já foi dito aqui, a questão da inovação tecnológica, precisamos de novos tratamentos, novos regimes de tratamento, novos diagnósticos que, felizmente, estão surgindo. Bom, por último, a questão das articulações com os movimentos sociais, com a frente parlamentar, como vocês viram hoje, com outras instituições da saúde, de outros setores, principalmente para a implantação de propostas de políticas específicas para as populações de rua, atuação nos presídios da população indígena, reabilitação para os usuários de drogas, especialmente o crack, que no Brasil é um dos mais graves problemas que nós temos na atualidade, a mitigação, a redução da miséria, com a criação de benefícios sociais para os doentes que precisem, né, desse apoio social, e programas de transferência de renda, como o Brasil Sem Miséria, incluindo as pessoas com tuberculose. É isso, obrigado. Ok, obrigado.